Pai do Senhor, meu amado irmão, que Deus te abençoe grandemente. Olha eu aqui mais uma vez em nome do Senhor Jesus, onde eu venho hoje trazer uma palavra para o seu coração, tá bom? Para que a sua vida seja edificada, assim como a minha foi através desse texto, nas Escrituras Sagradas, né? Onde eu venho falar, meu irmão, hoje sobre dois discípulos de Jesus que depois da sua ressurreição, no fervor, né, da morte de Jesus, da sua ressurreição, né, eles estavam caminhando em um caminho, né, em direção a uma cidade, um povoado chamado Emaús. Então, né, nesse vídeo eu vou trazer para vocês algumas informações importantes que todo cristão deve ter, porque o relacionamento, o encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, ele abre os nossos olhos espirituais para que nós possamos estar cheio de fé e de esperança na confiança nas promessas do Senhor sobre as nossas vidas. Tá bom? Vou aqui apenas relatar algumas partes do texto, porque o texto é um pouco grande, mas está lá em Lucas capítulo 24, do versículo 13 até o versículo 35. Como eu falo, é muito grande, eu quero explanar para você da forma mais resumida possível, para que você possa compreender e não tomar muito o seu tempo. Tá bom? Então a Bíblia vai dizer lá, a partir do versículo 13, né, que esses dois discípulos de Jesus, né, eles começaram a ir de encontro, né, e para outra cidade, essa cidade, esse povoado chamado Emaús, que ficava longe de Jerusalém, né? Então eles estavam indo, né, para esse povoado, e no versículo 14 ele vai falar o seguinte, ó, eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido naqueles momentos, naqueles dias. Enquanto conversavam e discutiam entre eles, o próprio Jesus chegou perto deles e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Alguma coisa não deixou que eles reconhecessem que era o próprio Jesus que estava caminhando com eles. Aí Jesus perguntou, o que vocês estão conversando pelo caminho? Aí eles pararam, com um jeito bem triste, um semblante triste, né, meio tristonhos pela situação que tinha acontecido, né? E um deles, chamado Cleopas, disse, será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? E o que foi? Perguntou Jesus. Aí eles responderam, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta, e para todos e para Deus também. Ele era poderoso em atos e palavras. Olha só, eles caminhavam junto com Jesus, eles andavam junto com Jesus, eles compartilhavam momentos junto com Jesus, mas ainda não tinham conhecido verdadeiramente dentro do seu coração quem era Jesus, ou seja, não tinha tido encontro ainda face a face, verdadeiro, com o próprio Senhor. Porque se eles tivessem tido esse encontro com o Senhor Jesus, o testemunho deles seria outro. Eles não iam estar tristes, eles não iam estar desesperados. E mais uma lição também que nós entendemos, né? Porque a promessa do Senhor foi para quê? Para que eles permanecessem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder, até que eles recebessem a promessa do Espírito Santo que Deus iria enviar. Então, a promessa de Jesus era o quê? Permaneçam em Jerusalém, fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos com o poder que vem do alto. E aí esses dois discípulos não permaneceram, eles estavam indo num caminho contrário, eles estavam indo para um povoado chamado Emaús. Né? Então, aqui nós entendemos que esses dois discípulos, eles não permaneceram, né, na promessa, não acreditaram de verdade nas promessas do Senhor, eles não conheceram realmente quem era o Senhor Jesus, porque mesmo que eles tivessem, né, passado tanto tempo com Jesus, aprendendo, vendo milagres e maravilhas, vendo todas aquelas coisas, vendo todos os ensinamentos de Jesus, né, todos os milagres, mesmo assim, eles duvidaram em seu coração e não permaneceram em Jerusalém. E aí a Bíblia vai dizer mais na frente que Jesus começou a explicar para eles o que deveria acontecer, né, com ele pelo fato de todas as escrituras, tudo que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas, estavam levando, né, ao entendimento que o Messias deveria perecer, deveria morrer e deveria no terceiro dia ressuscitar. E aí os discípulos até falaram, mas realmente, né, Maria, né, alguma lá das mulheres foram no túmulo, né, e não encontraram ninguém lá.
Inclusive foi até algum dos nossos irmãos também, no caso Pedro, já tinha ido lá ao sepulcro, lá, o túmulo, e estava vazio. Mas mesmo assim, o coração deles estava endurecido, estava bloqueado. Porque a palavra diz aqui nos versículos anteriores que algo não permitia que eles entendessem quem era Jesus. Então eles caminhando em Jerusalém, de Jerusalém até o povoado de Emaús, né? E Jesus caminhou com eles e começou a explicar, ó, é necessário que o Messias padecesse, é necessário que o Messias, né, fosse morto. E aí eles ouvindo ali Jesus falar, só que eles não percebiam que era Jesus. E aí quando chegou perto, né, entrando na cidade ali de Emaús, do povoado de Emaús, perto da casa deles, né, onde eles iriam ficar. E aí já era um pouco tarde, aí esses discípulos convidaram Jesus para poder ficar com eles, para poder passar a noite com eles. Olha só, ali, meu irmão, nesse pequeno detalhe, nesse pequeno convite que esses homens fizeram a Jesus, ali o próprio Senhor Jesus começou a quebrar as barreiras do coração dele. O que é que nós entendemos aqui? Que para Jesus reinar na nossa vida, para que nós possamos ter um encontro com Jesus, nós precisamos convidá-lo. A Bíblia diz lá em Apocalipse 3:20 que Jesus vai falar assim, ó, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele ceará comigo. Então o que é que Jesus faz? Jesus bate na porta do seu coração, mas você precisa abrir. Você precisa fazer o convite a Jesus. Jesus entra na minha casa. E assim esses discípulos fizeram quando estavam chegando. E já era tarde e eles convidaram Jesus. Ó, fica aqui conosco, né? Já é tarde, fica aqui conosco, repouse, amanhã você vai, amanhã você segue. E assim Jesus fez. Entrou na casa desses dois discípulos. Meu amado, para a gente avaliar bem, né? Engraçado que esses dois discípulos passaram 3 anos andando com Jesus, sentavam na mesma mesa, jantavam, comiam juntos, né? E mesmo assim, eles não perceberam que era verdadeiramente o próprio Rei dos Reis e Senhor dos Senhores que estava junto com eles, né? Então, trazendo para o nosso lado aqui, nos dias atuais, quantas vezes nós vamos para a igreja, quantas vezes nós adoramos ao Senhor, quantas vezes nós ouvimos a palavra, quantas vezes nós ouvimos falar do Senhor Jesus, das coisas maravilhosas que Ele faz, mas infelizmente o nosso coração ainda não teve o um encontro verdadeiro com o Senhor. E muitas das vezes nós até íamos para a igreja, até vamos, mas vamos só por ir. Nós não vamos para adorar um mestre por quem ele é de verdade. E esses discípulos estavam assim. Eles não compreendiam quem era Jesus de verdade, mas foi preciso eles fazer um convite para o Senhor Jesus. E quando eles fizeram o convite, Jesus entrou na sua casa, aí sim a transformação começou. Aí sim Jesus entrou na casa deles, aí sim Jesus entrou no coração deles, e aí sim, quando ele sentou na mesa, Jesus sentou na mesa e começou a partir o pão. A Bíblia vai dizer que ele partiu o pão entre eles, e aí eles lembraram, rapaz, quem fazia isso era o mestre. E aí quando pensar que não, eles caíram em si. Nesse momento, olha só o detalhe da chave que você vai entender por que Jesus muitas das vezes não entra na sua vida. Porque você não convida, você não abre as portas do seu coração para que ele entre. E Jesus, o Espírito Santo, ele não é invasor. Você tem que entender isso. Você tem que buscar o Senhor e abrir o seu coração para que ele entre e faça morada e tire as escamas dos seus olhos para conhecê-lo. Porque o relacionamento seu com Jesus só depende de você. Porque o que depender de Jesus, meu irmão, está ao tempo todo à sua disposição para que você permita que ele entre. E quando ele entra, ele faz morada, ele quebra as barreiras, ele quebra as muralhas, ele quebra toda a dificuldade, ele entra e reina e faz morada no seu coração. Aí sim, não tem mais cegueira, não tem mais bloqueio, não tem mais nenhum tipo de opressão sobre a sua vida. A tristeza vai ter que bater em retirada, porque a Bíblia diz que quando aqueles homens caíram em si, eles perceberam que era Jesus, moço, eles se alegraram. E falaram, meu Deus, era o mestre que estava aqui conosco. Era o mestre, só que quando eles caíram em si, Jesus, desapareceu. Aí depois eles ficaram alegres, aquela tristeza que eles estavam no início do capítulo aqui, já tinha ido embora.
Por quê? Porque eles tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Ali houve uma cura interior, ali houve uma transformação no coração deles. Ali eles estavam começando a enxergar de outra forma o que verdadeiramente o Senhor Jesus veio para fazer no meio da humanidade. E ali, meus amados, eles percebem, caem em si, falam, porventura não ardia no nosso coração quando eles falavam, né? Quando ele falava das escrituras sagradas, das coisas que aconteciam, porventura não ardia no nosso coração? Mas muitas das vezes, meu amado, quando a gente está na igreja, quando a gente está ouvindo a palavra de Deus, o nosso coração arde mesmo. Só que ali, meu amado, é Jesus batendo no seu coração. Olha, deixa eu entrar, deixa a minha palavra entrar no seu coração e transformar, e fazer mudança, e fazer uma transformação na sua vida. É isso que Jesus quer fazer, meu irmão. Através da palavra dele, através, meu amado, dos louvores, da adoração. Jesus quer entrar, quer transformar a sua vida, quer arrancar as escamas, a cegueira espiritual, a religiosidade que nos impede de ter um encontro verdadeiro com Jesus. E esses discípulos ali, eles tiveram um encontro com Jesus. E ali, meu irmão, eles estavam indo num caminho errado. Eles estavam saindo do início da promessa que Jesus tinha feito, que era Jerusalém, para eles permanecerem em Jerusalém, e estavam caminhando para fora da promessa. Eles estavam num caminho contrário à promessa. Quando eles caíram em si, que eles tiveram encontro de verdade com Jesus, o que é que eles fizeram? A primeira coisa, reconhecer que era o mestre, porque o coração deles ardia, só que eles não percebiam. E aí, qual foi a segunda atitude? Voltar para Jerusalém. Voltar para onde a promessa foi feita. Voltar para a base, aonde eles receberam a promessa, onde eles sabiam que a promessa ia ser realizada. Então, o que é que eles fizeram? Correram de volta para Jerusalém. Muitas das vezes você está caminhando em um caminho que está fora da promessa do Senhor. Por quê? Porque você não confiou verdadeiramente no Senhor. E a promessa que Ele fez na sua vida, muitas das vezes pode até você achar que está demorando, só que ainda não chegou o tempo. E por você achar que está demorando, às vezes você pega outro caminho. Só que esse caminho, meu amado, está te levando para muito longe da promessa do Senhor. Então você precisa voltar muitas das vezes para onde Deus te fez a promessa e confiar e perseverar e permanecer fiel aonde o Senhor te colocou. E aí, meu irmão, sabe o que é que vai acontecer? A promessa vai vir do céu. Porque a promessa não é do homem, a promessa não é das circunstâncias, a promessa é do Senhor, o Todo-Poderoso. E Ele é fiel para cumprir as promessas na minha e na sua vida. Então, esses dois discípulos, no final aqui desse capítulo, dessa passagem, eles caíram em si e voltaram para o começo, voltaram para a origem da promessa. E assim eu e você precisamos entender isso. Precisamos voltar para onde? Para a base, para a origem da promessa do Senhor sobre a minha e sobre a sua vida, porque assim Ele vai cumprir o propósito dele. Não é, meu amado, de qualquer forma que Deus vai realizar o propósito nas nossas vidas, mas nós precisamos, primeiro, convidar o Senhor Jesus para estar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, colocar Ele como centro, como principal, como o governante de todas as coisas nas nossas vidas, colocar Ele como Senhor das nossas vidas e outra, voltar a acreditar na promessa de Deus e confiar em nome de Jesus. E assim, esses dois discípulos no final, eles alegraram seu coração, aquela tristeza saiu fora deles e o Senhor foi glorificado, porque eles voltaram e contaram o testemunho do que o Senhor tinha feito. E aí todos os discípulos também acreditaram que realmente Jesus tinha ressuscitado ao terceiro dia. Bom, fica aí essa interpretação dessa palavra desses dois discípulos a caminho de Emaús. Que Deus abençoe a sua vida, grandemente e poderosamente. Fiquem na paz.